Arquétipos sob a ótica da psicologia espiritual. Como foi declarado, a psicologia espiritual não considera os arquétipos como manifestação da consciência coletiva, mas o termo arquétipo pode ser utilizado quando falamos dos papéis que desenvolvemos ao longo da vida. Sem confundir papéis sociais com a própria personalidade, falemos, de memória, o que diz alguns pesquisadores. Freud tem seu foco na erotização de partes do corpo para a formação da personalidade. Tudo seria determinado na infância, com suas pulsões sexuais e agressividade. Qualquer distúrbio nas fases iniciais afetaria a personalidade nas demais fases. Freud não classifica a personalidade, mas fala de sua estrutura, ego, superego, e de consciente, pré-consciente, inconsciente. Jung nos fala da introversão e da extroversão, aliados às funções psíquicas de sentimentos, sensações, intuição e racionalidade para explicar como o indivíduo expressa a personalidade. A parte arquetípica será objeto de considerações após esse rápido resumo. Reich foi um discípulo de Freud, que traz em sua história inúmeros conflitos sexuais. Conflitos esses que foram adquiridos no período da infância. Deve ser por isso que sua atenção está voltada, principalmente, para o orgasmo. De qualquer forma, ele inovou uma vez que trata o indivíduo como um todo e deixa claro que para se analisar a personalidade é necessário observar como esse indivíduo fala, se veste, senta, encara ou não as pessoas. Para Reich, pequenos detalhes são importantes. Além desses estudiosos destacam os Hilmars de Galeno, os 5 grandes fatores de personalidade de Gordon Allport, as 12 camadas da personalidade de Olavo de Carvalho, entre inúmeros outros autores que tratam da personalidade. Feita essa pequena digressão, passemos a considerar os arquétipos de Jung sob a ótica da psicologia espiritual. Logicamente não é o nosso objetivo detalhar o trabalho de Jung, pois esse não é o nosso foco. Quem quiser conhecer a obra desse renomado autor, sugerimos que o pesquise na internet ou leia um dos seus inúmeros livros. A nossa intenção é focar nos papéis arquetípicos que podemos encontrar nos trabalhos de Jung e outros que não estão presentes em seus trabalhos, mas que podem ser intuídos por derivação. Tudo isso sob a ótica da psicologia espiritual. Assim teríamos os arquétipos do homem velho que pode derivar no mago, no bruxo, no sábio, no professor, no filósofo e outros arquétipos congêneres. Este é um fragmento do livro Temas ligados à psicologia espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Temos o arquétipo da mulher que podemos derivar no arquétipo da menina, da velha, da mãe, da bruxa, da amante, da esposa, da namorada, entre outros arquétipos derivados da personalidade feminina. Temos infinitos arquétipos que derivam do covarde, do herói, do religioso, do cético, do inocente, do culpado, do governador, do subordinado, do artista, do alcoólatra, do drogado, do explorador, do aventureiro, do doente, do saudável. Enfim, são infinitos arquétipos que podemos deduzir a partir dos trabalhos de Jung. Isso é bom, pois, ao contrário de outros autores, Jung nos permite a flexibilidade para o estudo do ser humano. Nós somos muitos, sem perder a nossa personalidade. Aliás, o que é a personalidade? Personalidade é o conjunto de características de comportamento que nos identificam como indivíduos. Assim, o nosso modo de falar e de agir, o modo que encaramos, como nos vestimos, o que gostamos de assistir, ouvir, revelam traços de nossa personalidade. É claro, existem outros aspectos que não são registrados aqui, mas para um estudo preliminar o presente conceito é o suficiente. O que são papéis sociais? Papéis sociais são manifestações de características comuns a uma personagem. Exemplos de personagens: os guardas, os ladrões, os guerreiros, os salvadores, os sedutores, os professores. Em muitos casos a personagem vem trajada com alguma vestimenta que auxiliam o indivíduo a se identificar. Ajudam, igualmente, os outros enxergarem no indivíduo características de um determinado papel. Assim, o uniforme do bombeiro, a roupa do médico, a bota e o chapéu do vaqueiro são vestimentas e adereços que influenciam no comportamento de quem veste e de quem vê. Não vou além, pois considero que a ideia foi compreendida. Segundo a psicologia espiritual, trazemos do passado traços de personalidade, comportamentos que possuímos em outras vidas que afloram na presente encarnação. Assim, o mesmo indivíduo pode assumir diversas personalidades ao longo do dia. Isso dependendo de onde esteja e quem estiver próximo. Já nos primeiros meses de vida testamos emoções, temos ataques de raiva, de choro e de depressão. Passamos por momentos de alegria e euforia.
De acordo com a reação do meio em que estamos, inibimos alguns aspectos de nossa personalidade e desenvolvemos outros. Ninguém é uma obra concluída em cuja estrutura não possa ser modificada. Somos uma obra em andamento e podemos demolir velhas estruturas e inovar em pequenos detalhes. Desculpe a divagação. O que quero dizer é que trazemos do passado, de outras vidas, traços de personalidade que são aproveitadas, mas que sofrem alteração de acordo com o ambiente e as pessoas presentes em nossa nova encarnação. É por isso que os papéis são importantes, pois que ele explica as aparentes contradições que encontramos na personalidade ao longo do tempo. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. Uma pessoa revestida de autoridade, assume o papel de pai, de chefe, de comandante. Ela se comporta de acordo com o arquétipo do líder, mesmo que os traços de personalidade na vida comum sejam de uma pessoa completamente diferente. Eu me recordo de um artista brasileiro que era tímido, falava baixo e era contido em seus movimentos. Quando ele entrava no palco se transformava, cantava com grande voz e os seus movimentos eram amplos, demonstravam desenvoltura. Como ele, inúmeros outros artistas se transformam quando estão no palco. Muitos de nós se transformam quando assumem papéis perante a sociedade. Não é contradição de personalidade. Os arquétipos, que não devem ser confundidos como consciência coletiva, foram aprendidos ao longo de nossas inúmeras vidas e podem ser demonstrados de forma padronizada, pois é fruto do nosso aprendizado. Reafirmo, experimentamos, em outras vidas, diversos papéis e quando a ocasião se apresenta podemos nos comportar como namorados, amantes, casados, pais, mães, amigos, professores, filhos, alunos, crianças, loucos, doutores, entre os infinitos arquétipos aprendidos ao longo do tempo. Encontramos diversas personalidades para indivíduos que assumem um determinado tipo de arquétipo. Assim, encontramos o arquétipo de pai com personalidades distintas: o pai compreensivo, o pai bravo, o pai presente, o pai ausente, o pai violento, o pai infantilizado, o pai introspectivo, o pai extrovertido. Existem diversas formas de classificar a personalidade e existem infinitos papéis que um indivíduo pode assumir ao longo da vida. Falta-nos falar da influência espiritual. Antes de mais nada, quero lembrar, a psicologia espiritual tem por princípio a imortalidade da alma, a reencarnação e a influência dos espíritos. Quem são os espíritos? Somos todos nós, encarnados e desencarnados. Quando entro em contato com uma pessoa cujo arquétipo apresenta autoridade, posso me sentir inibido por essa aparente autoridade e me comportar como filho, subordinado ou inferior. Igualmente posso encarar a pessoa como oponente e revelar o arquétipo do opositor, do concorrente, do rebelde, do descortês. Também posso ver o outro como igual e tratá-lo com o arquétipo do pai, do chefe, do professor. Posso me sentir superior e assumir o arquétipo do soberano, do prepotente, do arrogante. O engraçado é que os papéis são definidos nos primeiros contatos. O modo como posicionamos o nosso corpo, os nossos olhos, as nossas primeiras palavras, a fluidez ou não de nossa voz, a entonação, diz muito que papel que iremos representar. A personalidade antecede aos papéis e ressurgem quando os papéis não são necessários. Os papéis são acomodações da personalidade e se alternam de acordo com a fase da vida que estamos. Os espíritos desencarnados não podem ser ignorados, pois que afetam na escolha dos papéis que iremos demonstrar. Como o presente trabalho tem por objetivo traçar conceitos gerais a respeito da psicologia espiritual, não aprofundaremos no assunto, reservando outro momento para o desdobramento das ideias. Reafirmo que arquétipo é sinônimo de papel. Complemento afirmando que personalidade é como nos manifestamos no mundo, mesmo assumindo um determinado papel. Este é um fragmento do livro Temas Ligados à Psicologia Espiritual, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal.